Olá, tudo bem? Bom, essa semana aqui eu acho que é interessante a gente falar sobre algo mais positivo, né? Em contraste com o negativo, que seriam os magos brancos, tá ok? É, Se você gostar do tema, dá um joinha, escreva aí, comente, que é interessante. Por que eu acho que é interessante a gente falar sobre os magos brancos? Porque primeiro, tá na moda você falar dos magos negros ou magos trevosos. Eu já havia falado isso daí antes, ok? Mas eu não havia colocado tanto assim. E aprofundado tanto assim. A gente vai tentar aprofundar da maneira mais rápida possível, tá? E por que a gente é importante a gente falar dos magos brancos, né? Porque eles existem, cara. Porque eles existem. São seres que existem. São seres que são seres de luz. São seres que escolheram fazer o caminho do bem. A gente pode encontrar ele como os mentores, amparadores, ok? E pode também encontrar como esses seres que se desenvolveram para o bem, cuja função é justamente a evolução, tá? Aí você vai até fazer um questionamento. Pô, nunca vi um cara uma vez falando, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar. Você sabe por que você nunca ouviu falar disso daí, hoje em dia? Pelo seguinte, cara. Antigamente falava-se de mago negro e mago branco, né? Hoje em dia tirou o negro por questões de racismo e colocou trevoso. Eu às vezes falo mago de luz, né? Mas depois falo, dane-se. E aí o que aconteceu? Vieram esses. Uma coisa que eu acho engraçado, infelizmente, o nosso mundo ele está numa involução. Tá? Então, nos filmes, a gente viu os caras lá vestidos de mago branco ou de mago negro, né? Aquele Senhor dos Anéis, vocês se lembrarem do Senhor dos Anéis, né? E aí o que aconteceu, cara? Durante esse tempo, vamos falar aí uns 15 anos, mais ou menos, 2026, 2010, uns 15 anos, tá? Então, de lá pra cá, foi se esquecendo dos magos brancos, o conceito, o nome foi meio que deixado para trás e foi desenvolvido esse lado negativo. Principalmente hoje em dia e após a pandemia, com o medo, se acentuou cada vez mais as criaturas mais malignas a serem faladas. E eu acho interessante a gente conversar sobre isso por uma razão muito simples. Quando você fala demais de ser do mal, e infelizmente o brasileiro tem esse problema sério de gostar de coisa do mal, né? De falar, olha só, oh meu Deus, agora ele vai falar do Exu. Não é que o Exu é do mal, mas o Exu que vive no cemitério. O Exu vive no cemitério e o Exu ele faz o bem através das forças do mal, que é o Exu, e nhonhonhô, nhonhonhô, nhonhonhô. Aí o cara ele fica com aquela merda na cabeça e aí indiretamente ele acaba, né, abrindo as portas justamente para o maligno, entendeu? Por quê? Porque o cara no fundo o brasileiro ele não tá afim de pagar um filme no cinema porque tá caro pra caralho, que no Shopping Interlagos é caro pra caralho, cara. E olha que é o mais barato que tem. Então o cara ele vai ouvir causo. Quero ouvir um causo, quero ouvir um relato. Quero ouvir um causo, quero ouvir um relato. Porque aí você tem aquela adrenalina e aí você não precisa pagar 45 pau de cinema, né? Entendeu? Mas eu acho que é interessante a gente falar de um jeito mais sério, justamente com relação ao mago branco, entendeu? Ele é branco porque ele tá limpinho, ou mago de luz que ele resplandece uma luz, entendeu? Cada um coloca o nome que achar interessante, que hoje em dia no Brasil, sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? O negócio aqui tá meio complicado, viu, cara? Tá muito complicado, cara. E, enfim, eu acho que é muito importante a gente pensar com critério lógico, um, mas tem que pensar o outro para chamar coisa boa. Porque quando você só pensa em mago trevoso, mago negro, é, Exu Zé Pilintra, que o pessoal, uns falam que é bom, outros falam que é mal. Que mais? A alma penada. Uma coisa também que eu não entendo, que ele Saulo Caldeirão que falou, que uma alma penada recebeu ele. É uma lógica que eu sinceramente eu não entendo.
Porque assim, o que é uma alma penada? Uma alma penada é uma alma que pena. Ele fica aqui nesse mundo, ele não vai lá para cima. Isso daí é um conceito, se eu não me engano, que é cristão. Tá? Por quê? Porque não pode existir alma aqui. Então, se ele está penando, alguma coisa está errada. E no espiritismo, pelo que eu entendi, ele é espírita, não existe alma penada no espiritismo. O que existe são almas que ficam, claro, penando, lógico, mas não nesse sentido, porque quando a gente dá nome a alguma coisa, a gente sabe que coisa ela é. Então, nesse sentido, não existe alma penada. Existe a alma que fica vagando no umbral, né? E depois se reconcilia, e aí ele vai mais para cima, entendeu? E aí você tem justamente por alguma razão, eu sinceramente nem sei de onde que vem a origem, mas com certeza, pelo que eu entendi, vem de contos cristãos, né? Que ele não foi para cima, mas também não foi para baixo. E também por alguma razão não conseguiu ir para o purgatório. Aí é aquilo, isso é um conceito, né, pelo que eu entendi, é cristão. Eu acho, não tenho certeza. Tá? Depois a gente pode até ver isso daí. E aí, assim, no espiritismo não tem. Se você ver o filme Nosso Lar, o primeiro, eles, né, o André Luiz ele morre, aí ele vai lá pra cima, né, lá pro Nosso Lar, que não é céu, tá? E aí o que que acontece? O cara lá que tá cuidando, conversando com ele até tira um sarro. Aí vamos virar uma penada. Vamos dar uma risada. É só você ver o filme. Beleza? Beleza? Tá? Não é uma crítica, tá, a qualquer religião, mas sim ao conceito em si, porque tudo fica, sabe, caindo numa anormalidade muito perigosa. Porque, mais uma vez, quando você fala, quando você pensa, você abre portas. E não é bom você abrir portas para as coisas negativas, tá? Abra portas para as coisas positivas. Então, por essa razão, estamos falando dos magros brancos, tá? Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Desde já, eu não gosto de ficar fazendo misterinho, não gosto disso. Eu já falo na cara aí, ó, tá aí. Se você gostar do tema, procura na internet. Hoje em dia tem chat GPT, ok? Se dá uma lida, tá? Porque ficar no continho, isso não é legal. Então, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui no Espiritismo e Espiritualidade. O mago branco refere-se a um ser ou praticante que utiliza a magia e o conhecimento para o bem, impulsionado por amor, cura, proteção e evolução espiritual. Mais uma vez, mentor, amparador, enfim, tá? O santo. Aliás, ele não é santo, tá? Porque o santo é uma outra condição, mas se a gente fizer um deparo é como se fosse. Em contraste com o mago negro, que é o egoísmo mal, é alguém que se conecta à luz, à natureza e ao Criador para manifestar o bem, focando em benevolência, harmonia e desenvolvimento da alma através da sabedoria, sendo um caminho de paz e luz para a humanidade. Beleza? Algumas pessoas me falaram que nunca ouviu falar, tal, de novo, né? Só para você notar aqui, ó, eu vou sair um pouquinho do tema. Aqui, ó. Não deu pra sair. Wagner Borges, vocês gostam desse cara aí? Eu não tenho nada contra, pra mim não fede nem cheira, né? Mas tá aqui, ó, Wagner Borges, PPB, o Mago Branco. Os caminhos da magia interconectam-se no espaço-tempo através das energias da natureza. O mago é aquele que sintoniza com a natureza, ele traz as essências energéticas e que forma e noteia o seu trabalho, admirando a natureza. Logo, o mago branco é aquele que procura ver em todas as criaturas o sol, a lua e as estrelas. Por isso ele beija, admira a todas as emanações da natureza. Ok? Paz e luz. Não vou me estender. Então você vê, por que ele fala isso? Por que o Saulo Caldeirão não fala isso? Por uma razão muito simples, tá? Ficou meio que fora da moda falar isso daí, entendeu? Às vezes a pessoa fala em outras coisas que ele está mais focado. Como eu sou um pouco mais velho que ele,
e o Wagner Borges é mais velho que eu, e o Valdo Vieira, eu acho que ele falava, mas aí ele falou que você tem o mega desassediador, ou seja, ele meio que colocou nomes mais científicos. Então, o que que acontece? O cara chega, eles falam disso daí, e as pessoas que são mais velhas falam sobre isso daí, conhecem o termo, mas assim, acaba caindo no esquecimento. Entendeu? Aí fica aquilo, né, cara? Só tem o mal? Só existe o mal? Só existe o mal? Não, não. Existe o outro lado também. Se você se abrir para o outro lado, é melhor do que só ouvir, né, o cara que tá no lado escuro da força. Entendeu? A vida funciona assim, cara. Você não precisa acreditar em mim. É só você chegar e fazer um acompanhamento. Como é que diz na Bíblia? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É a mesma coisa, o conceito é basicamente o mesmo. Diga-me o que você ouve, eu te direi o que vai te acontecer. Olha a porrada, entendeu? Beleza? Hoje eu tô na porrada, não esquenta a cabeça não, tá? Vamos lá, ó. Aqui, ó, as características e conceitos, aqui, ó. Amor e benevolência, conexão com o divino, magia de luz, né, para criar harmonia, restaurar a saúde, abrir caminho, manifestar o bem, evolução da alma, discernimento, a capacidade de ver a luz, a expressão do Criador em todas as criaturas, tá? E na prática a gente vê o quê? A gente vê a cura, proteção, magia positiva através de rituais, apesar que, na minha opinião, não há necessidade de rituais hoje em dia. O ritual você faz através da mente, mas tudo bem. O ritual não deixa de ser um intensificador. Aí você tem a sabedoria ancestral. Deixa eu só colocar um ponto aqui, tá? Que é uma coisa que eu vi, até a Rosa Cruz falar isso. O que é o ritual? Todo e qualquer ritual, tá? O ritual, ele é um intensificador, tá? Então, assim, você vai fazer um pedido. O pedido, ele vem aqui da tua mente, entendeu? Só que você tem a sua emoção, o seu sentimento, tá? E aí, para você jogar essa energia, né, com mais intensidade, você tem que usar o quê? O sentimento para ir para fora, entendeu? Quando quem tem a mente mais desenvolvida, ele consegue fazer isso sem precisar de um ritual. Por quê? Porque o ritual, ele intensifica os processos, entendeu? Todo ritual intensifica. E não sou eu que estou falando, não. Eu li isso até na Rosa Cruz. E você também não precisa acreditar em mim, não. Você conversa com alguém. Dá uma procurada. Procura. Quem procura, acha. Beleza? E se você for usar esse texto para você fazer um vídeo, por favor, coloque a referência. Coloque, fale bem, mas fale de mim. Beleza? Tá bom? Vamos lá. Então, ele coloca aqui até um resumo. O mago branco, no contexto espiritual, é o agente de luz, o curador, o guia que utiliza seus dons para espalhar o bem, promover a paz e elevar a consciência. Aqui também tem arquivos mago branco. Tô vendo tudo com vocês agora. Não estudei o assunto antes não, tá? Não sou picareta não. Então, é a mesma coisa, impulsionado pela benevolência. Já o Mago Negro encontra-se num triste estado, né? Em que a alma peca, né? A alma que pecar morrerá. O Mago Negro, graças aos seus conhecimentos, pode algumas vezes durante várias vidas manter o seu posto na evolução, mas chegará certamente uma alma que desintegrará o El, tá? Aqui o cara só fala do lado do mal aqui. Aí depois fala que a magia é um processo que pode realizar certas coisas não realizadas sobre leis ordinárias. Bom, basicamente o que ele está querendo dizer é o seguinte, você faz uma comparação entre um e outro, tá? E aí ele fala muito do mago, pouco do mago branco, porque sabe que ele é o bem puro, né? Mais purificado, ele tem um lado mais obscuro, que tem a função de deixar todo mundo para trás. Percebe o seguinte, ó, presta bastante atenção. A gente não pode, em primeiro lugar, ficar com medo desse tipo de entidade, porque o medo também leva ao caminho obscuro da força.
Peraí. Seu telefone, tá? E, enfim, a gente não pode. Mas a gente também não pode ficar diminuindo assim, sabe? Porque senão, de novo, você chama um cara desse daí, interno e externamente. Às vezes, quando você vai dormir e na hora de você, né, ir pro outro lado, você pode ser puxado, né, para alguma coisa, seja qual for. Sacanagem, brigas e por aí vai. O grande lance é tentar manter. É difícil, cara, eu sei que é difícil. Mas é tentar sempre manter um estado positivo das coisas. Se você não manter um estado positivo das coisas, aí o negócio peca. Eu mesmo hoje fiquei até meio, né, baratinado, tá? Mas eu acho que é importante, né? A gente tem essas nuances, entendeu? E através dessas nuances a gente tenta pegar quando está em cima e tenta manter o máximo possível. Porque querendo ou não, cara, nós é filho de Deus. Então nós também tem problema, certo? O grande problema é você cair no problema e ficar no problema, beleza? Eu só estou falando isso para vocês porque é uma infeliz realidade e a nossa sociedade também não deixa barato. A nossa sociedade tem sérios problemas, né, espirituais, mentais, sociais e é um desafio muito grande. A gente tem que sempre, como diz, né, orar e vigiar o tempo todo. No nosso caso é orar 2 vezes mais e vigiar 3 vezes mais. O negócio aqui tá feio, cara. Tá. Vamos ver o que eu acho mais aqui, ó. Beleza. Aqui, trabalhos espirituais dos magos brancos, ó, 2012, cara, 2012, certo? 2012, ó, tenda espírito a mãe Oxum. Aí você tem aqui, ó, linha excelsa dos trabalhos espirituais dos magos brancos do Oriente. Então eles têm várias origens, tá? Só pra você ter uma ideia aqui, ó, sábado 2012. Eu sei que em 2012 você nem sabia disso daí, não tinha nem internet até tinha, mas não tinha essa conectividade como tá tendo agora, tá? Então tá aqui, ó. Ela fala sobre isso daí, né? A linha do Oriente, né? Só que aí fala que veio da Umbanda, tal, eu mais elogiando a Umbanda, etc. Enfim. Eu acho que não vem muito ao caso, porque eu não vou elogiar uma religião. Só entendendo, não tenho nada contra Umbanda, tá? Eu fui lá naquela casa, então cada um tem um jeito, né? O que importa é o lado positivo. E mais uma vez, quando você encontrar um ser de luz, esteja aberto a ele, tá? Beleza? Aqui, ó, Tratado sobre Magia Branca, regra 8. Mais uma vez, né? Tipos de forças astrais, né? Aí no caso não seria nem o mago branco, mas sim a magia branca, que é justamente a força que ele usa para justamente fazer o bem. Tá vendo? Ó, o desejo inteligente e construtivo do mago branco agindo sobre a instrução da sua própria alma. Ocupado com o trabalho grupal, é a força motivadora por trás de todos os fenômenos mágicos. Entendeu? Força astral. Tá? Então, aqui ó, para quem quiser, o Grimório do Mago Branco, Feitiços e Magias Positivas. Não estou fazendo propaganda, o livro não é meu, ok? É um livro de alguém, se você quiser ver, fique à vontade, tá? Se você quiser comprar, mais uma vez, não é meu, eu só vi aqui, tá? E, enfim, eu acho que o grande lance é o seguinte... existe o lado positivo e negativo de cada coisa, tá? E também você tem um conceito de yin e yang, nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. Só que o grande problema é você cair sempre no lado negativo, tá? Ou se perder apenas no lado positivo. Porque esse pessoal, né, na minha opinião, apesar de serem altruístas, eles vão pensar nele também. Quando um ser desse evolui de forma positiva,
A sua evolução positiva é para sair o quê? Sobressair o seu eu mais positivo. Alguns falam que é o eu superior, entendeu? Para quê? Para que o lado egóico, né? O egoísmo, não o ego, o egoísmo, ele saia. Eu estou falando isso porque eu já falei isso outras vezes, que tem o seguinte: ego não faz mal, egoísmo faz. Ego é o seu eu, ego é aquilo que você é, ego é a sua manifestação, entendeu? Ego é a sua manifestação. Eu sou fulano, filhos de ciclano, eu sou assim, assim, assado, eu gosto disso, disso e disso, e eu tenho habilidades assim, assim, assada. Ponto. É o seu eu. Se você não tiver o mínimo disso, você vai ficar que nem barata tonta. Você não vai ter personalidade. Aí, meu filho, você vai ter que reencarnar de novo. Que aí tem uma outra teoria, fugindo um pouco do assunto, que eu já pensei sobre isso, que é o seguinte: tem muita gente, principalmente espíritas, e muitos espiritualistas, muito católico também, muito umbandista também, muito cara da macumba do mal aí, tal, que banda que seja, que eles não têm personalidade. Tem muita gente que não tem personalidade. O seu eu cai. Aí o que acontece com um cara desse? Ele fica como um barata tonta por aí, né, quando morre. Como ele não tem a personalidade, então possivelmente ele volta para cá. Entendeu? Para quê? Para adquirir a personalidade. Uma vez que ele adquire personalidade, já não precisa voltar para cá. Isso pode ser uma evolução também, tá? Talvez seja por isso que muita gente volta aqui, porque talvez não tenha personalidade suficiente. Eu estava vendo que na Rosa Cruz, por exemplo, os animais, eles não têm personalidade, ele não está completado a mente deles. Então o que acontece? Eles compartilham uma alma, né? E aí eles renascem o tempo todo, até o que? Passar para a próxima fase, e dessa próxima fase seria justamente a evolução, né? Que é adquirir o seu eu. E aí depois de você adquirir o seu eu sem perder no egoísmo, você traça outros pilares. Entendeu? Beleza? Tá? Assim, basicamente eu acho que é isso, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre esse lado positivo, né? Assim, onde eles ficam? Eu acho que por serem seres de luz, eles devem ficar na quinta dimensão, tá? Visita lá o pessoal lá do nosso lar da vida, né? Ok? E também, né, tentam ajudar para tirar, ok, o pessoal lá do umbral. Tenta, né? Só uma coisa, tá? Uma coisa que eu acho que é importante. Veja no filme lá do nosso lar, dos resgates. Você pode notar que ninguém tira as pessoas de lá. Ninguém tira a pessoa do inferno. Até mesmo nas religiões cristãs, ninguém tira a pessoa que pede para sair. Ela que se arrepende e pede para sair de verdade. Quando o negócio é profundo, aí sai. É que nem espinha. Sai. Entendeu? Então, o trabalho que deve acontecer, acredito eu me lembro de algumas coisas, mas não me lembro da totalidade, é que justamente o pessoal deve acordar alguém lá para o cara se tocar e tentar sair. E essa é uma das funções dos magos brancos, magos de luz. Beleza? Entendeu? Então, de lá, ele deve ir lá para a quinta ou para a sexta dimensão, depende muito do nível dele, se recarrega e depois trabalha de novo. Beleza? Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Foi um pouco longo. Caramba, quase 25 minutos. Mas é isso. Um abraço para vocês aí, ó. Tchau, tchau.